Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, curso online gratuito de O Livro dos Espíritos. Já estamos na segunda parte, capítulo 6, sobre o título da Vida Espírita. Hoje vamos estudar o tópico Recordações da Existência Corpórea. Acompanhe comigo. É a questão número 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Ou seja, já vimos que espírito é espírito e corpo é corpo. São itens distintos que não dependem um do outro. Então, o espírito está desenfaixado do corpo físico. Ele tem lembrança da sua existência junto ao corpo físico, a sua existência corporal? E os espíritos respondem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Ou seja, essa visão de espírito que se tem fora do corpo físico de carne é algo totalmente distinto da condição de estreiteza, de limitação que nós vivemos quando estamos encarnados. Então, com essa visão nova, com esse horizonte novo, nós rimos de nós mesmos por tantas escolhas ilusórias, por tantas fugas de consciência, tão desnecessárias quanto improdutivas. E o comentário de Kardec: tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. É uma comparação aqui pedagógica. Ao tornarmos adultos, rimos das nossas escolhas e brincadeiras quando criança. Questão número 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, a mente ela precisa do foco, do interesse. E a memória é o registro emocional que nós estabelecemos ao conviver. Então, fazendo esse foco, tornando isso claro e preciso, essa lembrança vem à mente na condição de espírito. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ou seja, nós lembramos dos nossos detalhes, os mínimos detalhes das nossas vidas na condição de espírito? Resposta dos espíritos: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Ou seja, a memória realmente tem essa fixação, tem essa conexão com o que realmente foi valioso para nós e determinou condições que facultassem ressignificação de valores ou momentos muito importantes que nos emocionaram bastante. Isso vem à tona com mais facilidade. Subpergunta A. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, se o espírito desejar, ele pode lembrar até do que ele pensou. Subpergunta B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, ao longo do curso das nossas existências, nós estamos sempre aprendendo e reavaliando escolhas através de suas consequências. 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista?
Então, Kardec sempre muito curioso, investigador, aquele que pormenoriza para nos ensinar recursos da intimidade desses valores. E os Espíritos respondem, de uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então é assim, os recursos da memória estão vinculados à importância que damos às coisas materiais ou às coisas espirituais. 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Muito interessante essa pergunta, né? Ao desencarnarmos, vamos lembrar de todas as nossas existências passadas? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar uma infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, os registros mais importantes das existências que tivemos são mantidos e conectados com a nossa intimidade, e são valiosos para a nossa experiência, para as próximas escolhas e os recursos que entendemos como sendo realmente valiosos para a nossa vida de espírito. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem separar-se? Ou seja, passamos uma existência inteira usando um corpo físico, essa roupagem mais densa. Desencarnamos. Como é que vemos agora o nosso corpo? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então, o corpo é realmente esse peso, é comparado a um cárcere, é comparado a um escafandro, a um peso que nós carregamos todos os dias e precisamos dormir para aliviarmos esse peso. Então, ao desencarnar, desconectado dele, ele se torna, então, algo realmente imprestável, desde que se veja bem como espírito, porque é os que se mantêm ligados ao corpo e vão lamentar. Sobre pergunta A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou os objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista, mais ou menos elevado de onde considere as coisas terrenas. Então, como dissemos, existe uma conexão com o corpo, tanto quanto existe uma conexão para com o espírito. Questão 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais e pertencer ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, são perguntas que estão se desdobrando nesse sentido para verificar o quanto que existe conexão com o que deixamos com os nossos hábitos. Agora, Kardec está fazendo a pergunta sobre os objetos pessoais. É sempre grato ao espírito que se lembra dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem na memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas, e não aqueles objetos. Então, nós comungamos da atração de uns para com os outros em função do carinho do pensamento, da conexão do coração que estabelecemos. O objeto só vai nos ajudar a lembrar da pessoa. 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente, assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, é sempre uma grande oportunidade de reavaliarmos a vida
quando estamos com a visão de espírito. Ao reencarnarmos, esse véu pesado acaba promovendo o esquecimento e nós nos desviamos muitas das vezes dos propósitos e temos então que fazer esse exercício constante de orarmos, de assumirmos um compromisso do bem, de buscarmos uma leitura edificante, nos conectarmos aos nossos mentores, para não nos perdermos desse rumo. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura com a deles. Gozos que lhes acarretam expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então aqui a resposta é em função do quanto um espírito pode se desmaterializar e sentir essa felicidade muito maior, do desprendimento, da libertação que o Evangelho proporciona, do que pelas coisas que a pessoa teve e suas posses. E a contribuição de Kardec, exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. A mesma comparação pedagógica em relação à fase adulta e em relação à infância. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Então, por exemplo, alguém que desenvolveu uma obra social e foi uma pessoa de vulto muito importante, muito influente, que através do seu trabalho, da sua dedicação, deu sua vida inteira para a realização daquele progresso, daquela obra. Ao desencarnar, como é que ela deixa isso? Os espíritos respondem que não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar os outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, geralmente, essas pessoas que desenvolvem esses trabalhos, elas têm muita consciência da continuidade que essa obra pode estabelecer-se no concurso da sua continuidade através de outras pessoas. E ela pode inspirar essas pessoas a dar essa continuidade. E não se apegar ou se lamentar porque desencarnou. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia de outro ponto de vista, e não é raro o condene que maior admiração lhe causava. Mais uma vez, a ideia do apego, da posse e o quanto a produção artística pode ser em função do que vem de dentro de si, e não a concretização de fora. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes, das ciências. Ou seja, existem espíritos no mundo espiritual com trabalho, com missão de inspirar, elevar graus de essência de valores mais sutis, morais, no campo da arte, da ciência, junto aos encarnados, inspirando-os, conforme a sua elevação, a sua missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, esses espíritos, conforme a sua elevação, têm uma missão de nos auxiliar nesse despertar de valores mais sutis para o bem. 317. Após a morte, conserva os espíritos o amor da pátria. Então, de acordo com a nação que estávamos encarnados, temos mais amor por esta ou aquela pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. E a contribuição de Kardec. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta,
se bem considere as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Mantêm-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam da companhia dos que a elas se entregam e os incitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Se os nossos interesses se elevarem, as conexões também mudam. Então é isso que nós precisamos fazer, nos conectar aos bons para vivenciarmos o bem. Quanto mais nós nos focarmos com a luz, menos as trevas vão se aproximar de nós. Essa escolha pertence a cada um de nós. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. Então que procura os meios de se tornar melhor. Então o espírito vai progredir e vai evoluir também na erraticidade. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Se nós viemos de lá, reencarnamos, voltamos para lá, por que tanto espanto ao voltar? Isso se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. E aí a sugestão é que se volte à questão número 63 e seguinte, que é da volta da vida corpórea ao mundo espiritual, onde há mais detalhes com relação a essa questão. Então, diante desses valores, dessas entrevistas, que Kardec faz, é como se ele estivesse perguntando a alguém de outro país como uma pessoa sente ao chegar nesse país. Então, todos esses detalhes de conexão com os valores da alma, com os valores dos objetos, dos nossos pertences, das coisas materiais, das nossas ocupações, tudo isso vai influenciar no nosso estado emocional e psíquico. Então, quanto mais nós nos enxergarmos como espírito, cumprimos o nosso dever de valores para com a matéria, estabelecer a convivência normal de conexão e comunhão com os valores do bem, mais felizes nós estaremos. A nossa construção do destino depende do quanto nós nos conectamos às leis naturais, à justiça divina, ao Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.